Então a gente começou um projeto em 2019, fizemos os acertos, em 2020 a gente começou a vir para prospectar. Uma parte desse bloco aqui, ele quebrou, caiu, tombou aqui e foi quando os ossos apareceram. Tá? Então os ossos não apareceram por acaso, a gente não quebrou laje para ver osso, ele quebrou, a gente fez um projeto, foi aprovado, e aí o que acontece? A gente agora, quando viu o bloco e viu o material que está nele, o bloco está lá em cima, tu pode até dar uma mostrada para eles lá no bloco, quando chegar lá na casa, a gente já levou o bloco. Então encontramos uma cabeça e encontramos costelas, vértebras, um pedaço do húmero, dessa preguiça chamada de glossotério. Lá em cima também tem um desenhozinho dela. Então essa preguiça, ela está com o resto do corpo todo para lá. Então aqui embaixo dessa laje de calcita tem o resto do esqueleto desse animal. A gente aqui, podem vir aqui, ó, cheguem aqui, não há problema não. Ó, estão vendo aqui? Os ossos. Então já dá para ver os ossos aqui, ó. Então, a gente tem uma camada de osso, tem uma camada dos ossinhos da pele que estão aqui embaixo, que é essa camada mais inferior, que a gente chama de osteoderma. Essas preguiças tinham uns ossinhos que são semelhantes às plaquinhas do tatu, só que diferente que esses são arredondados. Então eles tinham esses ossinhos entre a pele e o músculo, que revestia o corpo delas. Então essa preguiça morreu lá em cima, foi trazida por água, foi depositada aqui, da mesma forma que a de lá, e aqui ela se decompôs. Na decomposição, todos os osteodermos, ela estava de lado, todos os osteodermos desceram e ficaram na parte inferior, aqui embaixo. Aí aqui estão os ossos dela, aqui o esqueleto dela, e depois veio essa camada de solução da rocha da caverna, né, o tempo todo dissolvendo e passando por aqui por cima. Então a água que ia dissolvendo a rocha e passando por aqui por cima, a calcita foi sendo precipitada e a calcita criou essa proteção para o fóssil que ficou embaixo. Por isso que ele ficou muito bem preservado. O fóssil dali é um esqueleto completo de um animal de 6 metros, um animal belíssimo. O crânio está lá em cima também, a gente conseguiu tirar o crânio, mas os ossos são muito frágeis. A gente toca neles, ele se desfaz. Tocou nele com um pincel, ele se desfaz. Você vê o osso inteiro, lindo, perfeito. Você toca nele, ele vai se desfazendo. Então ali dá um trabalho terrível, porque a gente tem que colar, tem que preparar o fóssil no lugar para retirar. Aqui não. Aqui a gente tira os blocos, os ossos estão bem resistentes. Então vejam que em 30 metros a gente tem duas condições diferentes de fossilização. Então aqui na caverna, lá na frente por onde vocês passaram, já encontramos mais umas 14 espécies de animais. Então a gente já tem em torno de 16 bichos diferentes que estão aqui dentro da Lapadus, todos fósseis. Entre 10 eu acho pouco, mas então entre 20 e 40 mil anos. A gente já mandou material para datação, ainda não recebemos resultado, mas deve girar em torno disso. Para lembrar desses bichos é só assistir a Era do Gelo, né? O filminho lá, o desenho animado, a Era do Gelo. São esses bichos que a gente tem encontrado aqui. Lá que a gente vê, escroto nada, são lindos pra caramba. Escroto no bom sentido, coisa linda pra caramba. É diferente do que a gente vê normal. Magníficos, esse seu escroto é o magnífico, perfeito. Dá pra saber se é endêmica essa espécie aí? Oi? Que foi encontrada, dá pra saber se é endêmica? Ainda então, não tem esses dados. Glossotério tinha uma distribuição ampla, Eremotério tinha uma distribuição ampla. Aí aqui a gente encontrou paleolhama, uma lhama 2 vezes maior do que as lhamas de hoje. Encontramos felinos, encontramos cervídeo, encontramos 3 ou 4 espécies de tatu, sendo que 2 tatus eram próximos do tamanho de um fusca, que são os panóctos e os gliptotérios. Imagina um fusca com uma cabeça e uma caudinha. Pronto, era mais ou menos isso. A gente encontrou aqui também. Que mais? E aí tem uns bichos pequenos, que ainda existem hoje. Por exemplo, ratão do banhado. Quando a gente fala ratão banhado, lembra logo o Rio Grande do Sul, né? Ali dos Pampas, ali na Lagoa, lá. Ratão do banhado a gente encontrou fóssil aqui também. Então, já era um bicho menor. Então, aqui, o interessante da caverna é que ela não está guardando apenas os bichos grandões, ela está guardando os bichos pequenos. Que para a gente fazer uma reconstituição do ambiente que era aqui há 20, 40 mil anos atrás, os menores são melhores indicadores para a gente do que os grandes. Porque bicho de grande porte, numa necessidade, migra, vai embora.
E os bichos menores, eles são muito fiéis ao ambiente que viviam. Então, os bichos pequenos, para a gente que estuda a paleoecologia deles, eles contam uma história melhor do que os bichos de grande porte, que são mais migratórios. Então, as preguiças gigantes, os mastodontes, os toxodons, a gente encontrou aqui toxodon, um bicho parecido com o hipopótamo, lembra muito o hipopótamo. Imaginar um hipopótamo, o toxodon tinha pouca diferença dele. A gente também encontrou aqui nessa caverna. Então, eu digo sempre, as cavernas são memórias, as cavernas são HDs, elas são guardiões de memória. Então, elas guardam a memória geológica do lugar, geomorfológica, paleontológica, arqueológica. Aqui tem umas cavernas com material arqueológico fantástico, muita pintura. Então, as cavernas são verdadeiros guardiões da memória, né? As cavernas não são apenas esse espetáculo maravilhoso que a gente está vendo, mas elas também têm uma memória muito grande da história do nosso planeta. Então, a caverna precisa ser preservada, porque a gente precisa entender o que aconteceu no passado. Imagina, minha gente, isso aqui foi feito por passagem de água. Olha a altura disso aqui. Óbvio que houve quebra de bloco, por deslocamento de bloco por quebra. Então, à medida que o tempo vai passando, os blocos vão abatendo também. Mas a maior parte desse volume dessa caverna, olha o conduto. Vocês imaginam isso aqui é um conduto, é uma tubulação de água. Então, olha o tamanho da caverna e imagina isso aqui como uma tubulação de água. Essa caverna tem 3 pisos, a gente já viu. Tem um piso mais embaixo, que vocês vão passar perto, mas não dá para ir lá porque é um sifão, só dá para ir mergulhando. É o primeiro piso. A gente tem esse piso inferior que está embaixo e a gente tem esse piso aqui que a gente está. Então, a gente tem esse piso aqui. Então, a gente tem 3 pisos que contam níveis diferentes da história dessa caverna. E aí, cada momento desse, são histórias diferentes. Lá também tem fósseis. Lá o pessoal encontrou fósseis de dente de sabre. Quando eu digo pessoal, é a equipe de mergulhadores, porque lá é só com espelho mergulho. E aí, esse ano, o pessoal esteve aqui, a gente trabalhou junto e conseguimos algumas coisas. E aí vão retornar e a gente vai ficar dando continuidade aos trabalhos. Então, imagina a diversidade de material que não tem. Está tudo guardado na memória dessa caverna. Como em outras cavernas também, aqui no Brasil inteiro, né? Minas, São Paulo. Então, a gente tem as cavernas como um verdadeiro patrimônio cênico, porque elas têm uma beleza cênica indescritível, mas elas têm um valor científico e cultural também de grande peso. Então, por isso que a gente luta também, não apenas pelo estudo que a gente faz nas cavernas, mas também pela preservação desse tipo de patrimônio, entendeu? E cada caverna é única. Vocês têm ideia, o pessoal está mais ou menos onde a gente tem encontrado fósseis. Aquele grupo que está lá atrás, o segundo grupo lá atrás. Então, vocês imaginem, dali para aqui, sei lá, 300, 400 metros, não, acho que nem isso tudo. Vocês estão percorrendo um trecho entre 800 e 900 metros. Essa caverna tem 46 quilômetros, somando todos os condutos dela. A gente não conseguiu sair dali para aqui e daqui para ali, para andar nos outros lugares. Por isso que hoje eu resolvi prospectar, sair por aí. Porque nesse trecho tão pequeno, veja a riqueza de material quando a gente tem uma caverna com 46. Essa é a segunda maior caverna do Brasil. A primeira é a Toca da Boa Vista, que fica em Campo Formoso, aqui na Bahia também, 110 quilômetros, somando todos os condutos. E a Lapa Doce, que tinha uma briga grande danada, porque a Lapa Doce vocês entraram por uma passagem e ela tem uma outra passagem para lá. Aí diziam que por causa daquela dolina eram 2 cavernas diferentes. Aí o ano passado, na metade do ano, o pessoal conseguiu achar a ligação entre esse lado e o outro. Então, a partir daí, ela não é mais 2 cavernas, né? Ela passa a ser uma caverna. Aí ela passa a ser a segunda maior caverna do Brasil. Porque até então antes era a primeira. Não, antes ela estava a quarta, quinta, alguma coisa assim. Porque esses 2 pedaços dela, que dava tudo isso, eram considerados separados. Eu nunca considerei. Mas aí a passagem foi encontrada. E, então, não tem jeito. Aí o ano passado isso aí foi publicado. Tem um negócio de caverna é uma coisa e Gruta. E gruta é outra, né? O pessoal usa muito essa expressão. Eu respeito, né? A Gruta da Lapa Doce. A Gruta da Lapa Doce é uma caverna. a esquina é caverna. O pessoal diz que são mais de uma entrada e uma saída para as grutas, e caverna só tem uma entrada. Então, na verdade, isso é balela. Eu, Jorge Luiz, considero balela. Então, eu não concordo em hipótese alguma com esses conceitos. Que é balela, e nós mortais vamos falar que não é. Então, não concordo. O homem nada. Então, eu, particularmente, não concordo com essas coisas. Gruta, caverna, buraco, furna. Tá? A furna é assim. Não. Para mim, só existem 2 diferenças. Abrigo e caverna. O abrigo,
não tem entradas, não tem grandes distâncias, né? O abrigo é curto, onde tem muito mais concentração de material arqueológico. E a caverna. E a caverna, uma gruta é uma caverna. Independente se ela tem furna, uma entrada ou caverna. saída. Porque na verdade são nomes derivados, né? Uma Isso, coisa tem muita derivada. toponímia local, o pessoal chama, cuidado com aquele buraco ali, os bichos entram e quando você vai entrar naquele buraco, uma caverna gigantesca, então são cavernas, entendeu? Então aqui usam muito isso e você vai na literatura em alguns casos o pessoal, eu não concordo com essa, Mas na literatura didática sumária SUS é essa doutrina. eu uso como caverna. Tá? Então eu uso o termo caverna. Na Europa o pessoal usa como caverna. Então ontem eu estava conversando com o pessoal aqui, tá? Na Eslovênia, onde tudo começou, caverna. São cavernas e acabou. Pra mim é caverna. Isso. Terra são oca. cavernas. Entendeu? Então essa é a grande questão. Mas é isso. Então os fósseis estão aqui. Vai ter um museu lá em cima. Tá? O museu todo o material vai ficar aqui nesse museu, aqui na Lapa Doce. É um projeto piloto. E a gente está terminando um laboratório de paleontologia para trabalhar com as crianças e os adolescentes, filhos dos guias, os sobrinhos, a parentada do pessoal. Eles vão ter que estar na escola, vão ter que estar rendendo na escola. Legal. Então a gente vai ter que trabalhar só com esse pessoal. O projeto é um projeto social, E eles vão, né? Isso. Então ele envolve a comunidade. E vai envolver a produção de cartilhas, eles vão trabalhar na limpeza e preparação desse material. Então o projeto envolve a comunidade, porque o objetivo é que os fósseis não saiam daqui para a universidade. Que tudo seja feito aqui. Se tem alguém aqui que pode limpar, que pode colar, que pode preparar para uma exposição e para uma guarda, são moradores aqui. Então o material fica aqui, não vai para a universidade para preparar e depois voltar. E aí a gente envolve a comunidade. Então o projeto a gente já tem conversado com o pessoal, já fizemos uma primeira parte. E agora a gente vai ter uma capacitação de preparação do material entre esses dias que eu tiver por aqui. Boa sorte na empreitada sua. Parabéns. Valeu. Qual é o nome do senhor? Jorge. Prazer, Sejam Jorge. bem-vindos. Ah, sim, podem. Ah, pode? E aproveitem bem. Vamos nós, aqui pertinho, ó. Vem pra cá para ver se pega aqui. Peraí.